Hoje eu estou aqui com, ainda bem que isso aconteceu antes de eu ir embora, consegui inverter o jogo. Hoje eu estou aqui com o meu terapeuta, Anderson Chalub. Obrigado por ter vindo aqui. Quando eu nomeei assim os nomes das pessoas que me vinham à cabeça, coloquei 8 nomes e do lado eu ia botando o tema, né, que eu ia conversando. Então, a gente já fez quantas sessões? Umas 10 no máximo? Mais? Acho que 12. Umas 12, né? Então, assim, é uma coisa nova para mim, a terapia, né? E algo que eu falei assim, todo mundo precisa disso aqui. Então, eu quero tentar trazer aqui não somente como é que funciona o mundo das terapias, né, mas assim o mundo das relações como um todo. E a gente conversa muito sobre isso aqui, né? Lógico que a gente fala muito sobre a minha vida, né? Eu falo também um pouco da minha vida para vocês aí na rede social. E hoje a gente não vai falar da vida de Anderson também não, nem da vida de Samir, mas do que a gente expande, porque a gente troca muito aqui também, né? E eu acho que a gente pode passar um pouco para as pessoas, não só da imagem do terapeuta, que muita gente fica achando que é uma pessoa que vai ali julgar, uma pessoa meio quadrada, uma pessoa... E ver não só o ser humano que tem por trás, mas assim, a linha de pensamento que a gente tem em relação ao todo, né? A gente não, que eu não sou terapeuta, mas vocês têm em relação ao todo. Você é terapeuta, sim. Em relação ao todo, né, do ser humano. Então... E porque ser terapeuta é cuidar, né? E é diferente de ser psicólogo. E além de terapeuta, eu sou psicólogo. Qual a diferença? Porque ser terapia é qualquer pessoa que cuida de outro. Tá. Então, se você entrega algo que altera a vida da pessoa para melhor, você está sendo terapêutico. Aquilo está sendo terapêutico. As amizades são terapêuticas, os relacionamentos são terapêuticos. Certo. Ou não. Né? A ideia é de que essas relações elas possam ser terapêuticas. Sim. Por quê? Porque a gente vai alterando e se alterando, então é terapêutico isso. Agora, ser psicólogo é outra história, né? Porque, de alguma forma, o psicólogo também é terapeuta. Só que ele tem aí o conhecimento que um terapeuta não tem, porque é um conhecimento científico, fundamentado, técnicas, formas de intervir, entende? E também não está circunscrito às dores individuais. O psicólogo ele vai atuar também no coletivo, no social, promover saúde para mais pessoas, né? Então eles se complementam ou você hoje atua como terapeuta ou psicólogo? Você tem que complementam, não. Eu tenho formação como psicólogo, né? Mas eu digo assim que foi bom ouvir de você isso, né? Humanizar a psicologia é uma necessidade urgente, sabe? Que os terapeutas sabem muito bem. E que a ciência psicológica acaba levando a nossa formação para uma caixinha que me preocupa muito, porque é como se psicólogo não pudesse sentir, psicólogo não fosse humano, psicólogo, por atender, tem que ter uma imagem de que ele não tem nenhum problema, nenhuma questão. E isso é muito oneroso, o custo é muito alto de você arcar com isso. Então, ser psicólogo não é fácil, especialmente dentro dessa caixinha científica, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu digo, é necessário se você quer ser um psicólogo de um conhecimento que um terapeuta não vai ter, mas tem um autocuidado também que é necessário. Eu digo, muitas vezes em consultório eu preciso do meu self, da minha história para poder alterar a vida de outro, né? Só que é claro isso hoje para quem consegue ver a humanidade na sua formação como psicólogo. E se você for para os psicólogos mais tradicionais, eles não entendem isso como claro. Mas Jung falava isso, né? De você ser um ser humano. Mas Jung foi um corte. Diferente de Freud. Muito. Jung, ele falava de encontro de almas. E não necessariamente encontro de saberes. E aí que eu acho que a gente altera a vida das pessoas, né? Quando a gente encontra almas, você pode entregar uma alma, um pouco da sua alma para o outro, sabe? Da sua história. De um ser humano seja apenas uma alma humana. Uma outra alma. Né? Fantástico. Isso é fantástico. Prazerzão estar aqui. Se apresente Prazerzão daqui. Bom, eu costumo dizer assim que, dentro dessa linha de ser humano, que eu sou um missionário do amor. Que eu gosto muito... Toda vez que eu falo de relacionamentos, eu gosto de dizer isso, assim, de que falar de amor é falar não de um lugar clichê, o lugar romântico, mas é falar de relacionamentos possíveis, sabe? Massa. E eu acho isso muito legal, assim, porque eu não estou preso, eu atendo muitos casais, atendo muitas pessoas que têm essa temática marcada na pele delas, e algumas jorrando muito sangue ainda, né? Os relacionamentos íntimos, afetivos, sexuais.
E quando a gente entrega a possibilidade de essas pessoas não se encarcerarem tanto a esse amor que elas foram ensinadas, que é esse amor romântico, esse amor de peso, esse amor que tem que ter filhos, você tem que ter uma vida, uma família, a qualquer custo você tem que ter um futuro planejadinho. Se foge disso, vem uma baixa, como se você não conseguisse. Então a gente está numa perspectiva dos relacionamentos associado a sucesso, que é muito mercantil isso, né? Isso interessa a muita gente aí fora. Claro. Mas as pessoas compram isso com facilidade e acreditam que elas são isso. Sim. Então eu acho que o amor precisa ser mais liberdade, mais libertário. Mesmo quando você escolhe estar com alguém, ou quando você escolhe ficar sozinho mesmo. Não tem ninguém. Agora, isso é amor também. Sim. E isso é muito difícil das pessoas passarem a virar a chave e continuar acreditando que essa possibilidade de reinvenção do que significa amor pode passar pela possibilidade de você conseguir se reconhecer quando você está com alguém. Uhum. Muita gente tem muita dificuldade nisso. É como se precisasse abrir mão de você para estar com alguém. E medo também, né? E muito medo de perder, de abrir mão, de ver, de se ver. Se ver. Se ver. Ainda tem aliado a isso os padrões normativos, né? Tem padrão heteronormativo, tem padrão, enfim, de conjuntura, de imagem. Então, família. É um padrão fortíssimo. É fortíssimo, né? Eu lembro quando As famílias... Osho começou a falar sobre isso, sobre que ele achava o grande mal do mundo a família. Aí eu falei, cara, vamos ouvir o que esse cara tá falando. Nossa, aí ele discorria, provocação. enfim, que provocação. Você cria aquele núcleo duro, né? Como se fosse uma religião, ao ponto de nada entra, e tudo que entra e fere aquilo ali, com uma opinião diferente, você repele, né? E discrimina, às vezes. E cuida e compete, tudo baseado naquele... Ele falava muito disso, eu achava fantástico. Mas não foi à toa que eu escolhi ele para ser meu terapeuta. Na verdade, eu ganhei de presente essa indicação e acertei de primeira. Nossa relação é o cara falar que ele foi o mensageiro do amor. E é mesmo, é por isso que eu digo que depois que eu tomei algumas decisões na vida, como por exemplo, eu saí da graduação há 2 anos atrás e foi uma decisão por mim, assim, porque a forma como a graduação estava formatando... Você ensinava na faculdade? Ensinava na faculdade. Hoje eu continuo ensinando, porque isso está no meu DNA. Sim. Ser professor vem de minha avó, de minha mãe, está na minha história isso, né? Então, além de psicólogo, antes eu dizia, eu estava até pensando recentemente sobre isso, que antes eu me dizia professor e depois psicólogo. Rapaz? Porque a minha identidade começou como professor de psicologia. Desde novo, né? Desde 24 anos eu já estava lecionando no mestrado, né? Como crédito lá para o mestrado. Depois comecei a dar aula e aí comecei. Ser psicólogo veio depois. Psicólogo dentro desse formato de atender pessoas, né? Você dava mais aula do que você atendia? Era. Hoje eu inverti isso. Por quê? Porque eu vejo mais sentido no meu trabalho. Eu posso tocar e atender pessoas de uma forma que eu acredito mais do que estando numa sala de aula. Quebrou um padrão familiar de tabela ainda. Total. Já vou ser terapeuta dele hoje. Quebrei mesmo. Que massa. Quebrei mesmo. Veio de minha avó, minha mãe, e que sempre trouxeram isso, né? E aí hoje eu digo, eu sou psicólogo, depois eu sou professor. Que massa. E hoje eu sou professor, mas eu também... Porque assim, eu não consigo ficar preso às amarras que a graduação impede. Não consigo. A graduação ela te dá uma enquadrada, né? Aí hoje eu dou aula em outros lugares, assim, até ao ar livre eu dou aula hoje. Isso é muito mais... Faz muito mais sentido para mim hoje do que necessariamente ficar preso a... Isso é legal você falar, Chau, porque tem também a questão de você ter uma potência em lecionar, né? E a gente, né, por exemplo, um comunicador, ele pode ser tanto um radialista, como ele pode ser um líder, como ele pode ser um engenheiro, como ele pode ser qualquer coisa, né? E é importante a gente entender que a potência é diferente do propósito que a gente aplica, né? Você pode quanto mais hoje na internet, você pode ser professor na internet, né? Com certeza. Então, isso é muito legal porque as pessoas ficam presas a um único caminho que aquela potência dá. As pessoas ficam como se fosse um legado, né? O único legado que elas conhecem. Sim. E às vezes é esse legado da família, do contexto que vive, da cultura. Né? Tem que honrar aquela história. Tem que honrar. E não experimenta outras possibilidades dessa potência aí. E nem sabe que existe. Porque se você não experimenta outros caminhos, como é que você vai saber que aquilo
existe que você pode se reconhecer em outros lugares. Se reconhecer em outros lugares, isso eu acho... Acho isso importante, assim, a gente precisa se reconhecer em outros lugares. E quando você toma algumas decisões na sua vida de desviar desse caminho, sim, porque é o desviar mesmo, né? É como se você achasse um atalho. E achar atalhos na vida é uma coisa de muita coragem. Porque, especialmente quando você tem esse script dentro de você, para você achar atalhos, você tem que ser muito corajoso, né? Dizer, opa, peraí. Porque muitas vezes você pode até olhar para o atalho, mas para você trilhar esse atalho... E aí tem que arcar com isso, né? Como eu fiz agora. Foi difícil para você? Foi dificílimo. Haja terapia. Fiz muita terapia. Para quem não pensa, né? Você até falou sobre isso, né? Ele tem que... A gente estava falando isso aqui, tem que se nutrir para nutrir outras pessoas também. Claro. Né? Não é que essa carga do psicólogo, eu já até atendi pessoas que são psicólogas que falavam desse peso, de querer dar conta, de querer mostrar que não tem problema. E a diferença não é que quem é bom não tem problema e quem é ruim tem problema. Os dois têm, a diferença assim, o que é que você faz com isso? Né? Como é que você olha para aquilo? Né? Eu tenho 2 sócias, vocês sabem que são psicólogas, e elas falavam isso, ó, eu sei que você tem problemas. E a gente também vai falar os nossos. A questão é que a gente vai ficar sempre conversando para ver como a gente está olhando para isso. E aí traz confiança e credibilidade. E muitas vezes quando a gente escolhe, a gente vai vivendo uma relação, as coisas vão se acoplando a esse relacionamento. Como, por exemplo, a ideia de uma família, filhos, planos. E aí você se vê encarcerado com algo que você não necessariamente você criou. Mas que foi criado por conta justamente por conta desse script ou por conta das próprias contingências daquela relação. Pela falta de ver possibilidades, a falta de capacidade de entender que existem possibilidades. E com isso eu não estou dizendo que quem honra e banca isso e está tudo bem. Ok, está tudo bem. Mas eu estou falando de pessoas que sofrem com as suas escolhas. Aí eu fico pensando, se é uma escolha, por que sofrer? Eu acho que sofre não é uma quando escolha. não é uma escolha. Não é uma escolha. Não é uma escolha. E aí isso me preocupa muito, né? Porque existem muitas pessoas que eu acompanho, não só no contexto terapêutico desse quadrado aqui, desse retângulo aqui, né? Mas também aí fora, quando eu escuto as pessoas que se relacionam com outras e quando elas começam a se deparar com o que escolheram, com o que estão escolhendo. Porque para você se deparar com isso, você precisa olhar. Você chega num bar e vai pedindo uma arosca, uma cerveja, um picadinho, e um dia a conta chega. E você fala, quem pediu isso? Quem escolheu? E você vai ter que pagar, porque o cara não vai esquecer do negócio. Quem pediu ali, talvez foram várias pessoas ao longo daquela mesa que estavam ali. Né? Você em várias fases ao longo da vida. E é isso. E muitas vezes eu fico muito mais com o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, do que o que eu realmente preciso. Então, nos relacionamentos tem muito isso também. Amores possíveis eu acho que vai para um outro lugar. Que é a possibilidade de você conseguir se conectar com o que realmente você deseja, mas que você possa também ter o mínimo de movimento para que você não entregue isso para o outro satisfazer. Que você possa também dar conta de não só no seu relacionamento, mas também com outras pessoas, mas também com você mesmo. Como a menina me perguntou outro dia, Samir, eu estou pronta, eu quero muito esse ano um relacionamento de verdade. O que é isso? E eu falei, mas você é de verdade? Porque se você avaliar comigo aqui, a gente chegar à conclusão, pelo que você vai me responder do que eu vou te perguntar, que você faz essas coisas de verdade, se você vai para academia realmente para cuidar da sua saúde, ou você vai para poder comer mais tarde mais, entendeu? Tudo que você está procurando, se você está viajando para ir para o negócio, para se conectar, para fazer mais posts e tal, vamos ver se tudo isso, porque se for de dentro para fora, você vai achar o seu relacionamento de verdade. Mas se você for periferia, você vai achar a superfície só. Claro. Então isso aí, o campo emana justamente o que a gente... É aquela coisa, né, que o campo atrai, o que a gente emana. É você ficar preocupado, né? Você fala, meu Deus, chegou isso até mim e eu não estou gostando, então eu tenho que olhar de novo para cá. Não chegou à toa. Não chegou à toa. Chegou. Se chegou é porque você também pediu, fez algum pedido. Claro. A gente pede ao universo coisas que a gente não se implica, a gente não se compromete. E parece que são pedidos que vão saindo de forma automática, sabe? Sim. Cuide do automático, porque o automático tem poder. Tem demais. E o que a gente chama lá do inconsciente, né? O inconsciente se automatiza e se automatiza de uma forma que a gente vai emanando isso. E lógico que as pessoas vão fazendo leituras do que a gente vai emanando de energia.
Então, o que eu estava falando é justamente isso, assim. As pessoas, se chega alguém que demanda muito de você um lugar, é porque provavelmente essa pessoa fez uma leitura do seu campo lá. De que você pode dar isso. E que não é uma leitura racional, né? Que saiba. É uma leitura, às vezes é uma linguagem corporal, às vezes é uma coisa tão sutil, galera. Tão sutil. Repare como pessoas, né, que chegam, pessoas frágeis, atraem pessoas muito empoderadas, muito mandonas, né? Pessoas que... Porque o mandão também se atrai por uma presa. Claro. Isso é animal, né? Copla. É. São ondas de energia. Esotérica, isso é uma São ondas ciência, de energia, né? você sabe, mas sim. melhor do que eu aí. Você como também engenheiro, a sua história lá, todo mundo aí conhece, né? Então são ondas de energia, de alguma forma a gente emana isso. O tempo aí. inteiro impactando. Se eu pudesse falar aqui as coisas que eu falo aqui nessa minha última viagem, o que meu campo que eu estava pedindo atraiu, né? Você vê que coisa fantástica. Uma coisa automática, um ponto de você. Eu acho que esse é a verdadeira significado da palavra empoderamento. Empoderar. A gente olha hoje empoderamento e feminino está praticamente o mesmo nome hoje, né? Mas assim, você se empoderar de duas coisas. A sua grande questão, né? Você chegar na frente não só de um terapeuta ou do espelho ou de você mesmo, chegar assim, a minha grande questão não é profissional, minha grande questão é aqui, é com a minha mãe, eu preciso ser amada por ela, por isso, e eu estou reproduzindo isso nas minhas amizades e tal. Eu acho que isso é um empoderamento. E a partir desse empoderamento, você começa a vibrar diferente, aí você fala assim, rapaz, agora eu estou no controle. Agora o que está chegando aqui é exatamente o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Sim. Porque aí eu também já tenho humildade, né? Aí eu me empodero da... Empoderar, eu tenho, e aí pensando em mim como psicólogo e como eu trabalho com família e casal, empoderar é você conseguir se diferenciar da sua história como família de origem, se reconhecendo na sua própria história. Isso é muito difícil de fazer. Você acha que essa é a grande ruptura da vida de um sujeito? Eu acho que é a necessidade da vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? As pessoas precisam Você vem isso. cifrado ali, o sujeito vem cifrado com alguns padrões normativos, né? Algum histórico ali que é memória celular também, a gente falando, né? de física, de fisiologia. E de repente chega um convite através do incômodo. Eu vejo muito isso, assim, sabe? A vida da gente, que a gente chama de crise dos 30, a gente adora botar apelido nas coisas, mas nada é do que uma necessidade de você se auditar, né? Uma auditoria existencial de falar assim, rapaz, eu tenho várias crenças, né? Mas essas crenças não estão me levando a um lugar confortável, estão me trazendo um incômodo muito grande. E aí você é convidado a questioná-las. Né? E essa é a melhor Você acha que esse é o fase, descolamento entre... Essa é a melhor fase. Esse incômodo, e pior que as pessoas ficam incomodadas com esse incômodo. E eu digo, né? Esse incômodo é uma necessidade, é um convite, justamente para fazer o descolamento, essa separação. Não e aí vem muita crença de que quando se escolhe um amor, você fica entre dois amores. Um que é da sua família e esse amor que chega, que é um amor estranho, que aí falando de casais, né? Não tem como eu olhar para um casal e não pensar a família de cada um. Claro. Porque os casais, eu diria para você, que muitos casais, a crise vem por uma lealdade com suas famílias. Entendi. E a lealdade significa o quê? Que ainda estou colado. Então eu quero amar como minha mãe ama, eu quero o tempero do meu marido, como meu pai cozinha. Essa frase é foda. Como se fosse como é que você uma quer? Eterna lembrança de você como criança, como adolescente, ligado a essa família. Não só a família, mas também a cultura que você viveu, né? Que também vai reforçando isso. Então é muito difícil você fazer essa separação. Isso ali também, então, é um reconhecimento do amor de infância, de criança. Claro. Né? O tempo inteiro você querendo cheirar aquela fragrância ali. Que é o familiar, né? A gente tem uma tendência Mas a buscar... isso é imaturidade, Fábio? Não é imaturidade, não. É como... a gente estava falando um pouco antes de começar aqui, de que você estava falando do eu adulto e do eu criança, né? Eu costumo dizer assim, a gente não mata a nossa criança nem nosso adolescente, continua com a gente. Só que a gente muda de fase. E se a gente não cuidou muito bem disso, provavelmente isso vai ficar misturado. Sim. Então essa criança ela vai voltar muitas vezes. E aí pode ser... Uma criança pode voltar justamente quando a gente constrói uma família, quando a gente vive um relacionamento. Sim. E a gente tem filhos. Olha a nossa criança voltando quando a gente tem filhos e a gente começa a competir com o nosso filho pelo amor da nossa mulher ou do nosso marido. E aí não é o adulto ali, é a criança, né? Então, não dá para separar essas coisas se você não tem uma conexão com aquela fase que você está vivendo. Entendi.
E muitas vezes você está ali, isso pode ser chamado de imaturidade, mas pode ser porque você não cuidou mesmo, assim. Não cuidou ou não supriram aquela coisa que a criança precisa? Mas, pois é, isso, se a criança não foi suprida, pode ser isso aí, mas então vamos voltar lá para dar um significado diferente para isso, né? Para que você possa continuar. Entendi. Porque senão você fica preso só nisso, ao passado. E nessa volta é o caminho que o terapeuta faz normalmente, né? Você se identifica com aquela energia e o terapeuta tem aquela fase que ele às vezes se transforma num pai, né? E aí que você conecta. Né? Deixa eu tentar dar uma arrumada aí, galera. Não sei se vocês estão conseguindo. Vamos tentar arrumar aqui, né, Chau? Um sujeito nasceu, né? E ali você, quem acredita em astrocartografia, as inclinações que vêm, Deus, vamos lá, entender que aquele sujeito vem ali meio cifrado, né? Mas vamos falar um pouco de imanência, né? O que está aqui. E aí o cara vem, né? Ele começa ali como criança a tentar descobrir, né? A criança ela quer aprender o tempo inteiro. Então ela toca, ela olha a mão, aquele negócio, né? É sedenta, fascinante. Explorar. Aí ela olha uma tela nova, hoje em dia olha a tela, né? A primeira vez que ele está olhando a tela, fica ali aquele negócio brilhando. Depois ele começa a ver que ele aprende e ele quer mostrar alguém que ele sabe, né? E quem é que ele vai mostrar? O pai e a mãe, que estão ali, né? Os pais, enfim, qualquer configuração que você imaginar de amor e de segurança que a criança está vendo ali. Ela fala assim, poxa, essas aqui são as minhas referências, então... Quando está amamentando, imagina, o cara chora, pô, a mãe vem ali, dá um peito com leite quentinho e tal, fala, rapaz, eu sou o cara mais amado do mundo, né? Aquela coisa, sacia. Então, é lindo esse negócio. Mas quando você chega numa situação onde você começa a chegar em casa dizendo, olha o que eu pintei aqui na escola hoje, e aí o pai está ali, nervoso, vendo o jornal, né? E aí um dia, com problema no trabalho, um dia ele vê aquilo e acha ótimo, no outro dia ele vê e fala, pô, tira esse menino daqui. E aí a criança não tem um negócio que eu gosto muito de chamar, que é estabilidade afetiva, né? Ele fala assim, rapaz, eu não sei se eu posso contar com essa galera. Um dia eu chego aqui, o cara me recebe de um jeito, outro dia... Isso tudo inconsciente, né? Uma criança. Claro. Ele começa a já não ir, ele começa a tentar aumentar a dose para chamar mais atenção, né? E às vezes fala, pô, meu filho nasceu assim, ó, pai, é demandante, é carente. Será? Né? Será que aquilo não veio de quê? De uma atitude sua, né? E aí a gente fala da falta de olhar para nós também. E quando isso vai aumentando, né, a menina chega ali na adolescência, ele já vê, pô, eu não supri esse negócio. Ou se suprir, eu quero mais. Agora eu quero ter um papel social, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero sair do orçamento da minha casa, eu quero namorar, eu quero mostrar que eu tenho valor lá fora. Aqui dentro já não é mais o bastante. Se eu tive ou se eu não tive, porque se eu não tive, eu não vou ter mesmo. Fui abandonado por um, por outro, ninguém liga pra mim, eu vou embora. Se eu não tive, eu vou querer recuperar em alguma outra situação na vida adulta. E aí que eu acho que começa a necessidade, não só terapêutica, mas de um trabalho de autoconhecimento, né? Um trabalho de autocura, que é a vida adulta, ela não tem mais sentimento infantil, né? Então apesar de ter uma criança dentro. Apesar de ter uma criança dentro, mas assim, ela não consegue reproduzir as mesmas situações. Não cabe, né? Você não vai chegar no trabalho chutando uma bola e pedindo para seu chefe elogiar você, né? Muita gente faz isso. Faz isso, né? E aí você vê em uns mais latentes que os outros, mas assim, talvez um que não demonstre tenha ali dentro uma necessidade de ser perfeito no trabalho, para que ganhe um elogio, para que ganhe uma promoção, para tentar suprir um buraco. E aí não para, né? Aí adorei você falar de suprir, porque me provocou essa palavra. Freud falava assim, que onde há falta, há desejo. E acho essa frase dele incrível, ele não falou exatamente assim, mas eu estou traduzindo aqui, né? Porque se a gente fosse satisfeito em todas as nossas necessidades, a gente não precisava mais viver. Sim. Porque a morte é justamente isso, né? A ausência de desejo. Mas isso é ego? Isso pode ser, isso é inconsciente. É de ego? É inconsciente. A natureza. E coloca os pais também num lugar muito difícil de suprir. Porque também acho que, dentro daquela palavra que você usou, também. É como se retirasse a humanidade dos pais. E muitos pais hoje sofrem justamente porque não conseguem suprir. Né? Hoje, isso é uma ferida enorme nos pais. A criança é demandante. Porque as crianças são demandantes sempre e vão ser sempre. De tudo. E pais não podem dar conta de tudo que as crianças têm, demandam. E está tudo bem? Precisa estar tudo bem isso. Sim. Porque se os pais não... Você falou isso de alguma forma, né? Se os pais não se cuidam, como é que eles vão cuidar de alguém? E se a criança tem aquela história ali, como aquela família, aquilo que é vivido ali como algo seguro,
certamente ela não vai ser suprida, mas provavelmente ela vai ter segurança para ir para a vida de forma muito mais consistente, muito mais conectada com ela do que com o outro. Essa coisa de salvar, de olhar mais para o mundo do que para si próprio, né? Então, essa dinâmica dos relacionamentos na origem é muito importante para a gente saber o que a gente faz de escolha depois. Seja essa escolha entre aspas ou não, como a gente falou antes. E quanto mais você se sente o mínimo de coerência nesse início, o mínimo de consistência nesse início, vai fazer muito mais você estar conectado com você. Entendi. Até para você fazer essa separação que a gente estava falando antes, de forma muito mais confortável. Porque se eu tenho o mínimo de consistência ali, se eu me sinto seguro, eu posso também olhar para a minha própria vida de forma segura, porque eu sei que aquelas pessoas estão bem. Tá, se eu me sinto seguro nessa nova relação. Nessa nova relação. Se eu crio uma unidade ali. Se eu crio uma unidade, se eu consigo me ver uno, inteiro. Quer ver uma coisa que pega muito? Você chega numa família que é estruturada financeiramente. Aí você vai para um cara, para uma mulher, para um parceiro, que você vê uma fragilidade nesse assunto. Você tende a voltar para as culturas da sua família, as tradições e os hábitos, para introduzir para ele, aí você gera um conflito. Né? Porque é tudo pela falta de confiança, né, Shawn? Então, E isso, de alguma forma, movimenta muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, é a ferida maior das pessoas, né? Porque elas não abrem mão do seu alicerce. Não também, abre. Né? Quando você consegue reconhecer que você tem uma outra identidade, com esses novos núcleos que você faz para além da sua família, as coisas vão ficando de uma forma muito mais saudável, entende? Sim. O que acontece é quando você fica dividido entre essas duas coisas. E aí o que você faz? Você deixa a sogra entrar no relacionamento, o sogro, os irmãos, leva a pessoa inconscientemente para dentro da sua casa muito mais do que sair para a casa dela. Isso tudo é uma necessidade. Eu adoro a analogia da ponte, os casais, né? Você começou o namoro, tá cada um do lado da ponte. Onde é que você tira a foto bonita do casal? No meio da ponte. Né, o beijinho, aquele encontro. Só que começa cada um com a corda que liga. E aí cada um tentando trazer pro seu lado. Não, olha, venha ver a vista do meu lado como é mais bonita. Né? Venha pra cá, rapaz, eu já conheço isso aqui. Não, venha você. E acaba não indo pro meio. Né? E pro meio é o quê? Você olhar para a sua história, não mais como presente. Ela não é inédita, mas ela tá atrás. E ali na frente eu tô no meio da ponte, é no lado às vezes mais alto, principalmente se é uma ponte romântica, né? Então eu tô enxergando novas possibilidades, vendo de outra perspectiva, inclusive a minha própria história. Sim. Entendendo que ali teve bons ensinamentos, mas que eu tenho um outro... Porque você, no final, troca de identidade várias vezes na sua vida. E eu acho legal que você usou essa questão da ponte, do encontro no meio da ponte, porque quando a gente conhece alguém, a gente mostra mais ou menos a nossa maletinha dessas histórias anteriores. Né? Quanto mais eu confio nessa pessoa, mais eu vou abrindo a maleta. Se eu não vou confiar nessa pessoa, minha maleta fica fechada, eu vou abrindo bem devagarzinho, até que a pessoa me dê um mínimo de insumo, de dizer, pode confiar, pode abrir. E o que o outro vai fazer com essa maleta também, sabe? Sim. Se eu sou apropriado, o poder, a coisa do empoderado. Se eu sou dono da minha maleta, eu vou abrir, porque eu sei primeiro o que eu faço com aquele conteúdo. E o que o outro for fazer é secundário. Não é uma bomba, né, que você joga assim, olha, tem um negócio aí que Isso, mas muitas vezes é isso. Quando eu abro a maleta, eu jogo como se fosse uma bomba. Né? E aí o que eu estava falando, assusta, né? Eu falei para você, essa maleta tem muitas vulnerabilidades. Eu digo sempre que os casais precisam se conectar pela vulnerabilidade. Por quê? Por quê? Porque é aí que a gente pode... É pela ferida que a gente se conecta, não pelo que a gente tem de fora. A natureza humana, paixão, de humanidade de novo. Porque a gente, quando a gente começa a conhecer alguém, a gente quer mostrar o melhor. Isso não é vulnerabilidade. Entendi. Isso é ego. Isso é ego. Né? A gente está mostrando ali por quê? Porque a gente quer conquistar, a gente quer que a pessoa se interesse. Né? Mas é na vulnerabilidade que a gente... Você bota a melhor roupa, você se cuida. Super parte. Banho, beleza. Isso é paixão, isso é muito legal. Essa é a primeira fase, é a conquista, é o flerte. Mas esse relacionamento só muda de fase e vai para uma outra fase quando você mostra aquilo que você tem de ferida. E o outro diz, está tudo bem com isso. Eu não vou dizer para você, está tudo bem, quer dizer que eu vou curar isso que é seu. Né? A gente estava falando antes. Não, eu tô com você nessa.
né? Estou com você nessa. Exatamente. Tem as minhas também, olha pra cá. Tem as minhas, Olha que interessante, é mesmo, tem isso. Aí os casais se conectam. Né? Mas muitas vezes eles se desconectam justamente quando eles não olham mais para isso. Porque eles estão ainda com aquela fase anterior, de olhar só para o herói. O amor não humano, né? Exatamente. O amor idealizado. Eu costumo dizer que os homens, eles olham para as mulheres, eles olham muito fisicamente, então ele quer preservar aquilo que a mulher tem. Essa imagem. E a mulher, ela olha para o homem, ela olha um projeto de vida. Ela olha aquilo ali, não, eu gosto disso, gosto daquilo, mas isso aqui eu vou mudar, essa roupa dele eu não gosto muito com esse estilo. E ela começa a pensar, os dois idealizando, duas imagens, né? E fala assim, eu te amo, desde que daqui a um tempo eu alcance esse grande objetivo. Esse não é amor possível, é um amor condicional, né? É o amor condicional. É um amor condicional. E você vê que o outro está sempre sob condição do seu jugo, sob condição de estar na sua vida. E também é um pouco relação dos pais? Tem. Né? Vestibular. Bacana. Olhe, você pode fazer o que você quiser, meu filho, mas olha essa opção aqui, que legal, né? Olha, isso aqui também tem... Pois é, mas a criança e o adolescente, esse lugar é autorizado. O adulto não. Porque se o adulto ele faz escolhas por si próprio, por que o outro tem que me entregar o que é melhor para mim? Né? A criança, muitas vezes, ela não tem escolha. A criança, especialmente. A adolescente, tem hierarquia também no meio, né? Claro, tem hierarquia necessária para a família funcionar. O adolescente, ele começa a dizer não a essa hierarquia e começa a ir os conflitos, que é outra fase. Mas, para a criança e adolescente, muitas vezes, o outro está trazendo ali o que se acha que é melhor. Para o adulto, eu já sei o que é melhor. Lembra que eu falei há pouco aí? Se eu tenho o poder da minha mala, o que o outro vai me dizer o que é melhor pôr naquela mala? Não, eu tenho o poder do que eu botei aqui. Você faz malas quando você viaja, né? Você tem poder sobre aquilo que você escolhe pôr ali. E cada coisa ali tem uma função para você, não tem? Claro. E tem um propósito para essa viagem que você vai fazer. Para uma outra viagem que você vai fazer, provavelmente sua mala vai ser outra. Mas tem coisas que são essenciais ali. Que você não muda. É essa mala que eu estou falando, sabe? E que o outro muitas vezes entra e acha que tem o poder de tirar o que é essencial. E eu deixo. Como é que eu deixo? Esse é o eu deixo. É essa a questão. Como é que eu deixo o outro? Você não acha que a gente chega no relacionamento sem borda, não? Acho. Ou a gente chega numa borda que é doentia, entendeu? É adoecida. Que é essa né? De outros relacionamentos, que é essa coisa do campo que você falou. Né? O dedo podre lá. Não, eu acho que a gente chega a gente chega até acreditando numa borda. Mas essa borda já é o quê? Já não funciona mais, já não me cabe mais. É o clássico de borda, para a gente exemplificar, não sei, você está se relacionando com uma pessoa que tem um determinado hábito. De repente você está naquele hábito. De repente você está se vestindo igual a pessoa. E aí você vai mudando, você foi 10 pessoas e não foi a única que importa. Isso. Né? No final. E aí você vê que aí na terapia te ajuda isso também, né? Quando você percebe que você não faz isso só naquele relacionamento. Você fez a vida inteira. Faz no trabalho. Faz no trabalho. Faz em casa. Faz com a família. Amigos. E pode fazer com os filhos. Pode fazer com os amigos. Pode fazer com suas escolhas na vida de pessoas. E aí, se dar conta disso é bacana, porque aí eu costumo dizer que a pessoa desperta, acorda. O que é acordar? Não é só sair de um sono profundo, mas é dar nova cor à sua vida, né? Acordar. Olha isso. É dar uma possibilidade de... Porque o nosso arco-íris, ele tem uma matiz de cores. E a gente às vezes só olha para uma cor da vida, né? O relacionamento muitas vezes é isso, assim, porque as pessoas chegam muito entristecidas com a escolha que fizeram e num tempo muito longo de relação. E por quê? Porque só olham para uma cor. Não consegue se ver com uma matiz de cores, né? E principalmente quando você acha que você veio sem as cores e que o resto das cores está fora, está no outro, né? Eu até te perguntei isso uma vez, né? Aí fazendo um pouco de juízo de valor. Você acha que todos nós nascemos incompletos e precisamos de alguém? Porque uma pessoa, eu me preocupo, eu também quero um amor, né? Todo mundo quer um grande amor. Eu me preocupo quando eu vejo que as pessoas acham que somente dessa maneira, né, você é feliz. E eu acho que isso tem muito da cultura, né? E assim, é claro que existem exemplos hoje, né? A população brasileira que mora sozinha, solteira, que não casou hoje, já está em quase 15 milhões de pessoas, né? Estamos falando de quase 10% da população. Isso é muita coisa. Existe um mercado para isso, imobiliário, a forma como as pessoas fazem apartamento, porque o comportamento humano
é que molda o que está lá fora para você, para suprir, e que vende também. Vende. Né? Então, assim, como é que você vê isso? Primeiro, você vê pessoas sozinhas felizes? Claro, vejo pessoas sozinhas felizes. Agora, eu não vejo, se isso, volta para a questão da escolha. Se isso é uma escolha consciente e você fez aquilo, porque, não por falta de opção, mas porque você escolheu mesmo. Mas pode ter uma tentativa também de falar assim, poxa, não deu, não consegui, vou tentar ser feliz nisso. Pode ser resultado de uma frustração. Mas é possível ser feliz nisso? Mas é possível ser feliz nisso também. Entendi. Então, são os dois caminhos. Entendi. Uma é como se fosse assim, um resultado que... Ou por escolha ou por circunstância. Ou por circunstância. Entendi. Então, se é por escolha, eu acho que tá tudo ok. Tá tudo ok. Agora, se é por circunstância, é como se você não tivesse nada de protagonismo na sua vida. Né? Especialmente nessa cultura que você falou. Porque tem uma cultura que cobra, né? Não, eu fui andar na Ásia. A Ásia é muito pior que aqui. Né? Na Ásia você anda de táxi. Eu lembro eu andando com minha ex-mulher dentro do táxi. Aí o cara conversando, né? Sim, vocês têm filhos? Não. Mas você tem que idade? Ah, tal. Vixe, você deve ser muito infeliz. Ah, você tem filho? Tenho 8. Melhor coisa do mundo, não sei o quê. Então, né? É o mal do amor. Esse mal do amor que é achar que o seu amor é o único certo e é o maior do mundo. E esse critério de felicidade é muito encarcerador. É. Nossa. Pesado, né? É como se você não tivesse outro plano. Olha o atalho lá que a gente falou. Sim. Cadê o atalho? Eu costumo dizer assim, quando eu dava aula em graduação, eu dava aula de desenvolvimento infantil. E eu falava, quer violentar uma criança, dê uma possibilidade única para ela de viver. É aquela coisa do heterocentrismo, a possibilidade de não entender que existem outras cores que não só a branca, né? Essa branquitude que a gente vive. Então, a criança não tem a possibilidade de experimentar outras coisas que não só aquilo que é normatizado, né? Vou falar um papo de fotógrafo aqui. Você sabia que a máquina fotográfica, se você for tirar uma foto numa parede só branca, ela não tira a foto? É mesmo. Não sabia Ou disso. só preta também. Ou só uma única cor. Por quê? Sabe as máquinas. Onde não tem contraste, ela não reconhece, não tem consciência. Olha. Que fantástico. Olha que isso, fantástico. Né? E é isso, é de contraste que a gente precisa. É. Quer violentar alguém, né? Não mostre contraste. É isso. E é isso mesmo, Mito né? da caverna, né? Você vê, né? Exato, a Platão lá. É. Quando eu falava isso, eu via meus alunos brilharem nos olhos assim, né? Sim. Alguém falando isso. Porque isso é produção de violência. E os nossos pais produzem violência, a nossa cultura produz violência. A gente vive produzindo violência. O cara falou pra mim, Samir, você não tem medo de hater não na internet? Não, porque meus haters sempre estiveram dentro de casa. Os maiores haters da gente estão dentro de casa, não é não? Excelente. É ali que você... Porque as pessoas acham que o hater é aquele que mostra ódio pra você. Agora eu aprendi uma coisa que eu vou levar pra mim. A gente sempre troca a fase assim. Uma vez ele me perguntou, Samir, posso levar isso aí que você falou pra meu negócio? Eu falei, eu vou levar também a sua. Tirar a possibilidade de uma pessoa violentar. Né? Eu acho que isso fica muito forte aqui nessa conversa também. E principalmente quando você chega Você está dentro de casa. E aí você quer ser admirado. E aí de repente você está ali adolescente e aí chega uma novidade na mesa. Sua mãe chega e fala assim, rapaz, você viu a filha de fulana? Passou num concurso, menina, a mãe dela está feliz da vida, não sei o quê. Sutilmente, você ouviu aquilo ali, né? Seja com 14, 15, 16 ou 20 anos de idade, e você só está atento, né? Aí me corrija se eu estiver errado, a qual é a linguagem do amor que eu preciso falar para ser admirado por essas pessoas que me criaram. A energia que me criou precisa confiar em mim. A energia que me criou precisa me validar para eu ir para o mundo. Né? Porque pai e mãe é o quê? Eu dou, tem hora que eu viro e vou. Mas se eu também não retribuo isso aqui para ele, eu não acho que eu estou pronto. Pô, eu não agradei dentro de casa, como é que eu vou agradar fora? E aí que vem as estratégias de sobrevivência, né? Que eu gosto de chamar aqui. Você pega aquilo ali, como eu peguei, eu lembro de meu pai mostrar recorte de jornal de uma menina que foi minha colega, gerente com capacete na cabeça, numa grande... Eu falei, rapaz, então é isso aqui, porque ele está falando aqui de mim. Todos nós crescemos escutando isso. Não é? E aí você toma aquela... A cama do vizinho é mais bonita. Eu acho que, assim, tem muita gente que é super feliz dando sentido à vida dos pais, né? Mas em algum momento o pai morre, a mãe morre, né? Como eu peguei, teve uma pessoa que eu estava atendendo, ela era dedicadíssima, fazendo pós-graduação em Nova York, e de repente o pai faleceu. E de repente ir para aula para ela não fazia mais sentido. Porque era o sonho do cara. Do cara e não dela. E aí vem a crise existencial, de qualquer maneira, seja por uma dor, ou seja pelo amor, ou seja pela consciência, mas assim, vai chegar. Vai chegar. Isso virá. Né? Isso virá, não tem jeito, isso né? Virá. E
essa conta chega, como você falou, né? Conta chega. Essa conta chega. Por isso, antes dela chegar, por que você não faz algo com isso? Porque eu acho que isso é importante. Porque os sinais estão mostrando o tempo inteiro para você ir, né? Os convites das festas. Mas sabe, eu fico muito preocupado, e aí usando a metáfora que você usou da câmera, né? É usar a metáfora das lentes, né? Com que lentes você olha a sua própria vida. Massa. Quando você usa a lente do outro, nossa, e se dá conta disso, acordar, não é simples. Não. Porque você tem muita coragem, né? É aqui, eu estou usando lentes aqui. Essa eu escolhi, tá? Mas pode ser que eu tenha usado muito tempo lentes que eu não escolhi e que eu peguei de alguém e usei. Uma metáfora isso, né? Claro. Pra gente dizer o que a gente... De que forma eu estou olhando para a vida. Você pode fazer alguma coisa, você pode pegar essa lente e usar sem necessariamente chegar a essa conta. Sim, claro. Porque provavelmente o adoecimento psíquico vai vir quando essa conta chegar e vai ser danoso para você. Algumas pessoas, quando... Aí você me falou desse exemplo aí, eu falei, nossa, se era um projeto do pai, que vazio ela se deparou nesse momento de perder sentido. Aí a gente vê hoje as pessoas, quando se deparam com isso, aí o índice de tentativa de suicídio, de suicídios acontecendo, ou de pessoas que deprimem. Então o psiquiatra está ganhando muito dinheiro hoje, viu? E essa indústria farmacológica também, porque eu preciso vender medicamento, tarja preta, para salvar a vida de alguém, alterando a química ali, trazendo um bem-estar, que é temporário. Se você não cuida da profundidade, um medicamento vai te fazer... Eu não sou contra o uso de medicamentos, não estou dizendo isso. Mas você não está cuidando. Você está cuidando da superfície. Você está cuidando do sintoma. Você está cuidando do sintoma, está cuidando dessa parte química que é importante também, mas que não é suficiente. Então, por quê? Porque ali você precisa ir justamente nessa... É que nem quando uma pessoa fala, eu estou com a doença. Não, a doença é você. Você está com sintoma, é diferente. Ontem eu estava passando, inclusive, com meus pais para o Shopping Barra, né? Eles queriam comer alguma coisa, não tinha nada em casa, chegaram de viagem. Eu falei, vamos ali, vou levar vocês no Shopping Barra. Aí meu pai adora Habib's. Eu falei, pai, tem até um Habib's aqui, vi uma faixa vermelha. Era Drogazil, no lugar. A gente se acabou de rir. Não deixa de ser um Habib's. As pessoas estão se alimentando de medicamento. Eu até falei, então fizeram a farmácia no lugar do lugar, que o lugar também adoeceu, agora é o lugar que cura. Exatamente, a quantidade de farmácia que tem aí. Então, basicamente, Chau, vamos pensar aqui, a natureza humana, né, o Homo sapiens, ele não sei de onde veio, não sei se porque comemos carne demais, o cérebro cresceu, essa cognição veio, né, essa vontade, essa necessidade de ser amado, desde o toque do peito da mãe, se reflete até o final, né? Em algum momento a gente se pega fazendo vários esforços e no final, se você pergunta, para que você está fazendo isso? Para prosperar na vida. Para que você quer prosperar na vida? Para dar orgulho ao meu pai. Para que você quer dar orgulho ao seu pai? Para ser amado. Você começa sempre indo para quê, você vai sempre no final para querer ser amado. E aí que vem, teoricamente aqui, beleza, Sami, Anderson, entendi tudo. Como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu entro em contato com essa energia? Porque essa frase até, inclusive, que você falou, lembra que a gente falou assim, as pessoas estão com a cabeça obesa de teorias, mas um corpo raquítico de experiências, principalmente a internet. A internet nos trouxe um acesso ao que o outro está fazendo, frases feitas, coisas legais que eu repito, reposto, mas que eu não aplico. Né? E agora está todo mundo cheio falando assim, meu Deus, eu sou muito incoerente. Já comprei todos os cursos, já segui todas as pessoas, e agora? Achei que minha vida estava resolvida se eu simplesmente vivesse a golpe de frase feita, e não estou. Como é que eu entro em contato com essa energia? O que eu penso, a primeira coisa é você tomar consciência de que você está vivendo isso. Massa, é o seu primeiro passo. É o primeiro passo. Primeiro passo é você se incomodar com isso e tomar consciência de que você está vivendo isso que é do outro e não que é seu. Inclusive no processo terapêutico é assim que funciona. O primeiro passo é tomar consciência. Tá. O terapeuta, o psicólogo, ele tem essa função aí, né? De fazer você se dar conta de algumas coisas que você não está olhando. Então a primeira coisa é, peraí, em que momento eu estou da minha vida? O que eu estou fazendo com ela? Me aproprio. Né? Me aproprio disso. E aí eu posso fazer alguma coisa com isso. Enquanto isso está fora, eu não vou poder fazer nada, porque isso não tem sentido algum para mim. Então se eu me apropriar disso, aí eu posso transformar isso em ação. Então só vai transformar em ação se aquilo fizer um novo sentido para você. Porque enquanto o outro está dizendo, não adianta eu como psicólogo dizer nada de como você deve fazer, porque não faz sentido para você. Sim. Vai fazer sentido para ele. Só vai fazer sentido se ele perceber se isso faz sentido para ele. Sim. Né? Ou seja, aquela coisa de virar a chave. Né? Então, peraí, você está me trazendo uma nova perspectiva para aquilo que eu acreditava de mim e que eu nunca tinha visto. Então,
o outro estimula isso, os nossos encontros estimulam isso. Mas se eu não olhar para essa nova perspectiva, o outro não vai me despertar. Sim. O outro faz um estalo, você diz assim, epa, peraí, existe isso, eu preciso viver isso. E aí eu acho que é coisa da experiência, né? A gente precisa se aventurar, viver coisas novas, diferente daquele script, daquilo que a gente tinha certinho na cabeça. Então, a coragem de viver o novo é a possibilidade de você colocar isso em prática. Deixar um trabalho, tomar decisões. Sim. Eu acho que decisões são coisas importantes também. Algumas pessoas falam para mim, mas o que é que eu faço com isso? Decida. Fazer algo com isso significa, talvez, mudar o rumo da sua vida. E isso, eu sei que não é simples. Mas você precisa tomar uma decisão. Ser acompanhado, né? Claro. E você está ali sendo acompanhado por alguém, nas novas decisões. Nas novas decisões. Que pode ser por um amigo, que você tem um confidente, pode ser por seu pai. Pode. Algumas pessoas despertam, outras nesse sentido. Mas aí é isso, né? O que você vai fazer com isso? Você vai tomar uma decisão e aí deixar um trabalho onde você é, de alguma forma, protegido por um chefe, como era para sua mãe, para o seu pai. Pode ser um grande atalho que você tome na sua vida. Né? Acho legal você falar isso, porque tem duas vertentes, né? Tem mudanças que acontecem pelo fazer e tem mudanças que acontecem quando o fazer está o mesmo. Eu acho que é legal, tem uma pergunta que uma vez uma pessoa fez para mim assim, o que em você precisa ser conservado ao ponto que todo o resto pode mudar? Olha que fantástico isso. Porque normalmente, quando você fala assim, a gente virou esse bicho fazedor, né? A gente tem que largar o emprego, a gente tem que mudar de não sei o que, relacionamento e tal. Mas, pare para pensar, às vezes a mudança acontece e o fazer está exatamente o mesmo. Porque a gente virou esse bicho fazedor no sentido de você muda um raciocínio que a gente chama de mindset, né? E fala assim, sim, e o que é que você vai fazer? Então tudo você tem que agir, né? Eu acho que tem trabalhos também que o agir não é o centro da coisa, mas assim, o porquê agir através de uma reflexão pura, sabe? De você pensar assim, poxa, para que mudar? É mais importante do que mudar. Porque talvez essa primeira mudança que vem, essa ideia na cabeça, já sei, sair daqui estou empolgado, vou largar meu emprego. Né? Talvez essa seja só a mudança do ego, a mudança da superfície, a mudança para você dizer lá fora que você é corajoso. Né? Mas tem assim, peraí, será que eu não posso ressignificar isso aqui? Será que eu estou olhando isso com as lentes corretas? Não? O porquê te leva muito para o passado, né? O para quê te leva para a possibilidade, isso. Né? Eu acho isso muito legal, assim, porque quando você pergunta para quê, você pode fazer algo com aquilo. Sim. O porquê não vai te dar muito. Vai para a explicação. Sim. E você pode fazer pouquíssimo com isso. Por quê? Porque já passou. E as pessoas estão muito na mente, né, Chau? E as pessoas estão. E o porquê está muito ligado à mente, né? E a mente o para é quê não. Limitada. Para que você pode fazer alguma coisa com você mesmo, né? E eu achei legal quando você trouxe isso, assim. Porque às vezes as coisas mudam fora para mudar dentro. Sim. Ok? Pode mudar fora. Às vezes a gente muda de fase, porque a gente fez uma escolha, por exemplo, de casar e ter filhos. E eu fiz uma escolha, mas eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. E eu vou vivendo isso, e aí começa a ver, faz sentido para mim ou não? E isso precisa estar tudo bem também, porque algumas pessoas... Por isso que o número de casais que se separam nos 2 primeiros anos tem crescido muito de relação. E também de maternidade. E de maternidade também. Né? Só que desistir de um filho é bem diferente de desistir de um casamento, né? Não dá para ser líquido. Não dá. Desistir de um filho implica em algo muito mais custoso do que existir de uma relação, de um casamento. Sim. Existe ex-marido, não existe ex-filho. Existe ex-esposa, não existe ex-filho. Ex-filho. Esse é um custo que não deveria ser posto ali. Por isso que muitas vezes a ideia de um filho é muito mais difícil de tomar do que necessariamente de uma relação, né? Sim. De alguém que você escolhe. Uma vez me agoniou quando uma pessoa me disse assim, ela falou assim, a gente estava na Indonésia jantando, uma brasileira, ela falou assim, estava a época das eleições, ela falou, você já imaginou que a gente vota em pessoas que eles não se conhecem? A gente vota em pessoas que não se conhecem. E eu falei, pois é, aí eu fui para tudo, né? A gente casa com pessoas que não se conhecem. E a gente também não se conhece ao ponto de botar aquela pessoa em... Então, assim, 2 personagens agindo sempre, personagem no trabalho, personagem... E essa falta, assim, quando eu vejo uma pessoa falando que está perdido, né, nada mais assim, eu estou indo para festas à fantasia. Entendeu? Estou indo para festas à fantasia o tempo inteiro. Papéis, né? Estou indo em papéis, né? E assim, só falta um papel.
que é o papel que você deixa em casa sempre, quando você sai para a rua. Né? E eu acho que esse, em algum momento, ele vai ser solicitado. Ele tem boas surpresas para te trazer. Assim como o cara falou outro dia um negócio fantástico. Vencedor e perdedor tem dor no mesmo nome. É mesmo. Tem dor. Olha o vencedor, o cara treina, se desgraça todo ali para ganhar um negócio. Né? O perdedor também, às vezes faz tudo e ainda chora. Então, assim, na Índia, no Oriente como um todo, é fantástico essa forma como eles desconstroem. Para eles, assim, há sempre um novo mundo chegando ao fim para que outro possa nascer. Então ele olha aquelas prateleiras de garantias quando caem, que você fala assim, ai meu Deus, eu tenho que catar. Né? Porque esse negócio de assim, eu vou jogar tudo pro alto, até a Fabiana falou isso numa entrevista. Esse negócio de jogar tudo pro alto é meio assim, porque depois você tem que catar. Ok. Né? Então, assim, mas o Ocidente ele é muito diferente. Enquanto ele olha aquilo, o Oriente olha como possibilidades e como uma coisa que eu não controlo, o Ocidente ele tem tentado evitar o caos a todo custo. A todo custo. E ele não dá conta. O remédio não dá conta, né? E esse crescimento de farmácia que me assustou é um sintoma de eu preciso continuar evitando o caos. Talvez eu não esteja na dose certa, então eu tenho que aumentar, né? E isso é inevitável. E você falou da dor, né? É pela dor que a gente se constrói mesmo. Né? Como você falou, pela dor que a gente se relaciona. Se relaciona também, é pela dor, pela vulnerabilidade, é isso que eu estava chamando. E a gente isso precisa ficar ok pra gente. Só que a gente está evitando dor. Hoje essa coisa da rede social também, né? As redes sociais hoje, quando traz dor, vai para uma outra perspectiva da rede social que a maioria não se conecta. Sim, não se conecta. Né? Então, assim, a gente precisa ficar bem com as nossas dores. E a questão, né? O que a gente pode fazer com a nossa dor? Sim. O que acontece é que as pessoas não estão se conectando com a própria dor. Se conectam até com a dor do outro. Que profissionalmente... Mas está falando de si também, né? É que profissionalmente, a gente falou do avatar, né? Porque quando você vai para o avatar, para você criar o seu cliente no seu negócio... É pela dor, né? É pela dor. E quando você acessa a dor do avatar, você tem que acessar a sua. A sua? Eu estava falando outro dia que eu uma vez fiz um vídeo, em 2011, e eu consegui arrecadar quase R$500 mil para uma instituição. Fizemos uma obra, derrubamos as casas que estavam insalubres, porque estava com uma ação do Ministério Público, fizemos novas, salvamos mais de 120 crianças. Nossa, mas é lindo, né? Só que olha que engraçado, eu viajar com 6 pessoas para a Índia e transformar minimamente a vida delas naquele sentido de clareza, me trouxe mais satisfação e alegria do que aquilo. Por quê? O que é que muda? Eu sei qual é a dor dessas 6 pessoas. Elas estão buscando a mesma dor que eu. Eu me conecto com aquilo. Eu não sei daquelas crianças que foram estupradas pelo patrão. Sim. Eu não fui estuprado pelo patrão. Tanto que a dona do lar, ela foi estuprada pelo patrão. Sim. E ela fez baseada na dor dele. Então é muito importante, por isso que eu até ampliei o diálogo para a imigração, né? O cara que está lá, que se está prosperando no país que precisa de ajuda, ele sai. Quem é que vai chegar com a dor daquele cara para voltar para ajudar aquele país ou aquele lugar? Né? É ele que vai ter que fazer esse caminho de volta. Né? É uma pessoa de uma favela, de uma comunidade, é ela que vai voltar para trazer o empreendedorismo lá. Porque ela sabe da dificuldade, ela sabe ler, ela sabe o cheiro daquele negócio. Você entendeu? Eu acho isso que é muito legal. As pessoas procuram propósito e vão atrás de livro e não esquecem de ir na dor também. E hoje a gente tem aí muita gente com receita do que pode ser melhor para mim ou para você ou para o outro. Isso me preocupa porque isso cresceu muito, né? As pessoas entregando receitas prontas do que você pode fazer com a sua dor. Sim. Isso perde sentido, vai chegar um momento que vai perder o sentido se você não se apropriar disso. Então, quando você me pergunta assim, o que a gente pode fazer com isso, a primeira coisa é isso mesmo. Eu acho que é o primeiro ato de coragem, né, Chão? De você dizer, opa, peraí, é meu. É meu. Bateu a receita sou eu que seu. tenho que construir, porque é minha, só funciona para mim, não funciona para mais ninguém. E é conhecido, né? E é subjetivo, né? Quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando disso. Não é de mais ninguém, é a sua história. Sim. É bem diferente da minha, mesmo que a gente tenha encontros. Mas é bem diferente. E ok, a gente precisa respeitar isso, né? E aí as pessoas, eu acho que estão se perdendo disso. Se perdem nelas mesmas. Tem uma menina que mandou uma frase: Samir, adorei esse projeto seu, Bastidores da Escrita, mas assim, a minha história é muito diferente, é muito complicada. Eu falei, olha, que engraçado, a minha também, a de outra pessoa que comprou também. Então, eu ia me preocupar se você falasse que a minha história é só igual a de todo mundo. Aí eu ia me preocupar. Porque se você não se enxerga como único, né, o outro ele também nunca vai ser um legítimo para você. Vai ser. Né? Massa isso.
O meu cabelo ele não funciona na sua cabeça. Não tem uma folha igual a outra. Na natureza. A natureza ela é diversa no sentido singular. É isso que o indivíduo precisa se apropriar. Porque com os pais a gente aprende o contrário, né? A gente aprende a grudar. Como se a gente fosse uma continuação, como se fosse igual a eles. Então, é aquela coisa do legado de novo, né? Planejei isso para você, cumpra isso. E por isso que eu digo, se diferenciar é a coisa mais difícil. Se tornar humano é uma das coisas mais difíceis para nós. E que é o grande futuro. Porque a máquina já está fazendo e já vai fazer cada vez mais do que a gente faz hoje. Isso. Né? E só vai sobrar a única habilidade, que é ser humano. Né? Eu acho fantástico isso. Precisa disso, né? Porra, meu amigo. Que fantástico, viu? Que massa. André Enxugar Lágrima. Fantástico isso. Obrigado demais. Tamo junto. Rapaz, você... Se precisar. Eu vou ficar revendo aqui antes de passar para vocês. Fiquei muito feliz, eu quero ver também. Eu acho que... Conversar com você é bom demais. Pô, obrigado, meu amigo. Mas você sabe, eu aprendi na terapia também que eu sou humilde, mas eu deixo modéstia de lado também no negócio. A primeira vez, Chau, que engraçado, quando eu fui fazer uma entrevista, sabe a banda Cor do Som? Sim, lembro. Mu Carvalho, um cara incrível, pianista, né? Eu consegui, filmando, fazer um clipe desses caras. Quando eu vi, eu tava lá Armandinho com aquela guitarra. Eu falei assim, meu Deus, eu tô no sonho, eu filmando lá e tal. E aí no final, a gente ia fazer um vídeo para eles do ensaio. Eu falei, poxa, eu entrevistar todo mundo ali, né, e tal. E eu nem sabia que eu gostava de fazer. Aí botei a câmera e tal, e comecei a conversar. E aí no final, esse cara chegou para mim e falou assim, rapaz, eu já dei entrevista a muita gente, mas eu nunca vi. Eu me senti muito bem conversando com você porque eu vi que você estava realmente interessado na minha história. Ali que eu descobri, sem saber, quando eu fui fazer essa retrospectiva, eu falei assim, poxa, esse interesse que eu tenho genuíno na história do outro é o que vai me levar a me descobrir. Porque você parar na frente de uma pessoa... A gente esqueceu aqui que tem câmera. É um detalhe. Jefferson está aqui, a gente está conversando aqui como se fosse... Né? E ele até falou que, rapaz, não sou muito bom com esse negócio de câmera. Ninguém percebeu aí, né? Mas e não é a minha capacidade, gente. Eu acho que é a capacidade de você deixar as coisas com naturalidade. Você deixa a vontade. E a relação você humana faz isso. A relação humana. A gente está falando sobre coisas que realmente importam. Coisas que a gente gosta. E isso não tem como dar errado. Fantástico, amigo. Obrigado, viu? Você também. Tirei minha casquinha também, né? Fui um pouco de terapeuta, que eu pergunto também para ele falar do processo. Eu nem sabia que ele tinha deixado de ser professor para virar... Então, assim, e a nossa relação também, terapeuta-paciente, acima de tudo, é uma relação humana. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de estar aqui. Pena que eu vou viajar, essa é a minha última sessão do semestre. Até ele voltar. Vou voltar só em junho agora, mas sempre quando eu volto, antes de voltar eu já ligo para ele, meu amigo, como é que tá meu dia aí? Obrigado por me acompanhar, é um prazer imenso, eu aprendo demais aqui. Sobre mim, sobre você, sobre a vida, sobre tudo. Me sacio. Só nós dois sabemos disso. Seu olhar sincero é muito... Seu olhar, não só interessado, seu olhar sincero. Seu olhar de entrega é muito positivo, assim. Me deixou super à vontade aqui, batendo papo sobre coisas tão profundas, né? Falando sobre coisas tão profundas e tão difíceis para muita gente, acho que pode ajudar muita eu acho gente. Que a gente simplificou a linguagem, né? Espero que vocês tenham entendido. Espero também. Né? Se tiverem dúvidas, manda aí nos comentários, enfim, tá aqui os contatos também dele, né? Quem quiser também, né? De repente começar até um processo, né? Anderson sigam o Instagram dele aí, que vocês vão ver tanto conteúdo lá, tanta conexão boa. Se vocês se identificarem, fiquem à vontade. Obrigado. Direct. Obrigado, gente. Valeu, meu amigo. Boa sorte. Valeu, querido, pra nós. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo grande.